Bom, apertei. Tá gravando aqui. Apertei. Acho que foi. Vai. Fala aí, meu. Foi. Pô, a gente vai começar com. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar, propriamente dito? Pode falar. Apesar de estar gravando, não tem problema. Depois eu corto. Então, vamos começar. A ordem vai ser Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. A gente vai fazer essa ordem nessa semana. Na semana que vem, talvez outra. Após isso, aí o Matheus emenda um assunto complementar, depois o Carlos, depois o Goulart, e aí, se sobrar tempo, eu, entendeu? E isso aí, ó, a gente pode mudar depois. Tá, então vamos começar, Menar. O que a gente estipulou antes, vai ficar um troço meio explicativo aqui no início, né? Mas a gente estipulou que essa apresentação vai ser o seguinte, em torno de 1,5 minuto a 2,5 minutos. Então o Menar vai falar do Flamengo primeiro. Ele vai fazer essa apresentaçãozinha aí, que é uma apresentação basicamente do tema da semana, o que está corrente. Depois a gente faz o encerramento, mas a apresentação é agora, depois vamos no Goulart, depois eu e o Matheus. Então segue aí, Menar. Flamengo. Fala aí, rapaziada. Boa noite. Falar do Flamengo é o de sempre, né? Mais uma taça. Já são 12 aí no espaço de 2 anos e 20 dias. Muita taça para levantar. Inclusive destacar aí nosso massagista. Foi homenageado. Foi um ponto alto aí dessa Taça Guanabara, que é um título protocolar pra gente. E nessa semana aí temos a Libertadores. Vamos enfrentar a La Calera. E é aquilo, né? Bateu no papai, a gente vai vingar eles. Goulart, fala do Nense aí, fala do Fluminense. Muita confiança, boa noite a todos. Muita confiança para a próxima partida. O time me deixou uma impressão muito boa no primeiro jogo, que na minha concepção foi um batismo de fogo. Considero o River o franco favorito para ganhar a Libertadores por conta da sua organização institucional e por conta do seu treinador. Independente de quem cai na mão do cara, o cara monta um time muito competitivo. Sem contar camisa, tradição, essas coisas todas. Então eu fiquei muito feliz com a estreia, confiante aí para esse próximo jogo, que ainda é uma incógnita, né? Bogotá vetor, a cidade vizinha não quis também, parece que pode ser em Manizales, no estádio do Once Caldas. Com relação ao elenco do Fluminense, estou muito satisfeito. O Mário mandou bem nas contratações, deu uma encorpada boa. E essas contratações, além de reforçar o time, estão forçando os jogadores que já estavam lá a se dedicarem mais. Já é perceptível isso. Ontem a galera demonstrou uma vontade maior, porque se escorregar na casca de banana vai perder a vaga. Até mesmo o Fred, que é um ídolo incontestável para o nosso time, vai ter que dar um algo a mais aí, deve estar motivado com certeza, porque os 2 centroavantes que foram contratados são muito bons e tenho certeza que vão ajudar muito na temporada. Então é isso, estou confiante para esse jogo aí, acho que o Flusão vai trazer os 3 pontos e vamos seguir essa Libertadores aí para chegar nas oitavas em diante, seja o que Deus quiser. Flamengo que pega o La Calera, Fluminense e o Santa Fé. Fluminense e Santa Fé quarta-feira, o Flamengo... Santa Fé na Colômbia e o Flamengo pega o La Calera aqui no Maracanã. Vulgo palco de festa de chileno. Bom, o Vasco acho que foi prejudicado com esse formato de campeonato. O Fluminense também foi, quase não classifica, né? Porque o Vasco e o Fluminense estão montando o time aí, não digo do zero, mas estão começando algo novo aí, tentando fazer. As contratações elas estão bem parecidas e ambos times pautados na base. A torcida do Vasco tem gostado do time, a forma meio kamikaze de jogar, mas é meio preocupante porque a gente está carecendo ainda de zagueiro rápido, de zagueiro veloz ali, mas o time está bem treinado. A gente pega o Boa Vista na Copa do Brasil agora, em Copa do Brasil é importante, cada fase é importante porque é uma prata, uma bufunfa que entra. Essa semana a gente não tem nada e é Madureira no final de semana. Madureira que eu fiquei surpreso ontem, jogando contra o Fluminense. Acho que o placar não disse bem ali o que o jogo foi, que o Fluminense conseguiu desgarrar, né, no final, saiu fazendo gol, mas o jogo chegou a ficar tenso em alguns momentos. Contra o Vasco, Madureira conseguiu um 2-2
na bola aérea, defensiva, que é o ponto fraco do Vasco. O Vasco fez um 2-0, mas tomou 2-2 lá em Los Lários. Então é isso, Marcelo Cabo treinando bem o time com algumas jogadas ensaiadas interessantes, com a produção ofensiva bem interessante, um time veloz, mas que tem seus defeitos, principalmente na área de marcação ali. Mas vamos embora. Para a Série B, eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade em subir, não, apesar do campeonato ser um campeonato difícil esse ano. Fala aí, Matheus, fala do Fogão. Boa noite, senhores. Falar do Botafogo, né? Meio complicado, mas a gente tenta reunir as forças. Depois do jogo ontem, para a atual situação do Botafogo, um tanto quanto atípico, 4-0 no poderoso Macaé, mas não quer dizer que foi satisfatório, porque jogamos contra um time que está no quarto técnico num curto período de tempo, que é o Campeonato Carioca, né? Totalmente desmantelado. E carece de muita coisa ainda a equipe do Botafogo. Você vê que é dificuldade material humano, tanto da parte do profissional que está lá como técnico, como também dos jogadores. Sei que vai ser para frente da Série B, mas a gente tem mais agora aí esse resto de Campeonato Carioca aí com a Taça Rio, né? Que no ruim vale uma pratinha, vale 800 mil. Para quem está com os cofres combalidos já é um agrado. Então, tenho certeza que vão tentar por onde para poder ganhar esse dinheirinho aí. E tentar começar a Série B da melhor forma. Hoje, o CEO aí do Botafogo, Jorge Braga, ele começou a falar algumas coisas, ele já está um mês no cargo de CEO do clube. E não é animadora, porque a gente já conhece o clube como está, né? Mas são frases verdadeiras, pelo menos. Para frente eu vou estar falando um pouco mais aí com os companheiros. O que ele falou, cara? Fala pra gente aí. Então, ele foi bem claro em dizer que o Botafogo, se não fosse o clube, já estaria fechado há muito tempo, né? Que é uma coisa óbvia, né? Um dos assuntos abordados por ele é um assunto que eu já bato na tecla há muito tempo, né? É o alto custo do estádio Newton Santos, né? Ele, hoje em dia, ainda mais sem bilheteria, ele tem um prejuízo diário de cerca de 20 mil dia. Caralho. Né? Então, isso aí no mês, amigo, para quem não está com bala na agulha, é complicado, né? Então, ele tem uma declaração que olha aquilo lá com muito potencial, futuro e tudo, mas, infelizmente, nessa situação que hoje vivemos, está meio de mão empeatada, né? Matheus. Sim, pode falar agora. Deixa eu ver se eu entendi. O Botafogo, 20 mil dia. O Botafogo tem um gasto mensal de 600 mil com o Engenhão. Isso aí. Mas peraí, você considera isso um gasto elevado pela condição do Botafogo ou você está falando no geral? Porque esse valor aí, cara, se eu não me engano, o Fluminense e o Flamengo pagam mais por jogo. Você acha esse valor alto por conta da condição do Botafogo? Assim, a atual condição do Botafogo, atual principalmente, é um valor alto, entendeu? Inclusive, eu não sei se vocês viram, ano passado teve mês aí que o Montenegro teve que tirar do bolso dele para comprar bola para treino, por exemplo, entendeu? Então a situação está bem complicada lá no Botafogo. Então quando ele fala isso aí, 20 mil por dia, né? 500, 600 mil no mês, é muita grana, né? Aí tu pega aí uma eliminação precoce demais numa Copa do Brasil, tu pelo menos, sei lá, estima chegar no máximo numa oitavas de finais, né, que já seria, né, um grande passo. Porra, você ser eliminado, acho que foi 16 avos, né, não sei, acho que foi 16 avos. Não, 16 avos vai ser agora. 16 avos agora, então, 32, pô, cara, você conta com aquele dinheiro, né, então já tava lá pelo menos, sei lá, pro mês de maio agora, orçamento de tanto para poder pagar tanto, né? Então, aí você agora já não tem esse ordenado, né? É muito complicado. Então, para as condições do Botafogo, esses 500, 600 mil mês pesa demais.
É valoroso? É um patrimônio valoroso? É. Só que hoje em dia a gente está com essa questão de pandemia, não tem bilheteria, né? Não tem renda de forma nenhuma. Tem a questão de Série B, você perde patrocínio pra caramba, né? Então, vai bolando uma coisa em cima da outra e fica difícil de andar, tanto que ele falou. E eu também acho, sinceramente, o objetivo do Botafogo é atingir o 4º lugar da Série B. O Botafogo não tem grandes ambições na Série B. Se o Botafogo conseguir Até porque para um subir, time grande igual o Botafogo ganhar a Série B ou não ganhar não faz diferença. O importante é o acesso. Para todo mundo que está na Série B, né? Principalmente eu digo para os grandes. Né? Para os grandes. O América Mineiro comemora a Série B. Cruzeiro. Juventude comemora a Chapecoense. Então, o problema é subir. É o acesso, seja como for, né? Não, o problema é que para subir esse ano vai ter que sangrar, né? É o que eu tenho muito medo hoje. Assim, o Carmo tá falando aí de uma forma, tá muito confiante no Vasco e tudo. Eu, cara, não teria tanto essa confiança não, porque eu acho que assim, o Campeonato Carioca às vezes dá uns tapas na cara da gente que, sei, entendeu? O Vasco pegou o Boa Vista aí, deu uma suada, teve outros joguinhos aí que, tudo bem, não estava jogando com o time que deveria ser, início de trabalho do Cabo, mas, sei. Aí voltando a falar do Botafogo, tem uma penca de jogadores ali que o Marcelo Cabo, inclusive, pediu, que você vê que não tá legal. Aí, ontem, por exemplo, ele troca jogadores como se fosse uma panela dele, entendeu? Só chamusca, sabe? Então, o tal de Marcinho ali, amigo, que parece que acha que ele joga com o Chico Xavier. Ele só toca pro espírito que só ele vê, cara. Nunca vi um cara para dar tanto passe errado igual esse cara. Pelo amor de Deus. Absurdo. Mas... Eu não sei se vai fugir do roteiro, mas eu posso fazer uma pergunta para o Matheus aí referente ao Botafogo? Claro. Seguinte, Matheus. Claro que o Fluminense está em crise, assim como o Vasco, o Botafogo. E a saída que eu vejo para o Fluminense é Xerém. Qual a saída que você vê para o Botafogo? A saída para todos nós, né? É sempre revelar jogadores. É o ativo do clube, né? Então, só que eu não sei por quê. Assim, porque a gente até sabe. Xerém é muito bem aproveitado, muito bem estruturado, creio eu. Não conheço, né, de perto e tudo. Mas pelo que a gente vê e compara, né, do que sempre foi Xerém, revelar jogadores, em comparação ao Botafogo, é um abismo muito grande, né? Eu vejo o Botafogo sempre revelar zagueiro e cabeça de área. Não vejo o Botafogo revelar um meio-campo, um atacante. Você tá entendendo? Tem um cabeludo agora, por exemplo, né? O Matheus Nascimento, o moleque, o moleque é bom de bola. Só que, é muito novo, 17 anos, entendeu? E você botar um garoto desse, jogar no peito dele a responsabilidade num time muito ruim, você corre o risco de queimar o garoto também. Entendeu? É muito complicado. Então, ontem eu fiquei muito feliz no jogo de ontem que ele conseguiu fazer o primeiro gol dele. Isso, pelo menos, dá confiança ao garoto. Né? Já estava o terceiro jogo dele como titular, pelo menos, entendeu? Então isso para ele é importante pra caramba e fica a cobrança também. E ele é teoricamente o único atacante do time, cara, sabe? Para você ver a situação que tá. O atacante titular era o Babi, foi vendido para o Atlético Paranaense. Quem ficou no time titular foi o Rafael Navarro, que inclusive acho que ele é até cria do Fluminense. Ele saiu do Fluminense e foi pro Botafogo, que também é até um bom jogador, mas está machucado. Precisa de alguém. Aí você pega aí Rafael Moura, qual outro também? Aí especularam Hernani Brocador. Aí você vem essa chechela aí que você está acostumado a ver. O Chay vai para o Botafogo ou não? Sei, tá se especulando aí. Tanto Chay. Aí uma coisa que eu sempre brinco muito nos grupos aqui do Botafogo, aí falou do Chay e falou de um jogador aí sul-americano. Aí, falou em jogador sul-americano, o nego já fica logo ablou o cupo escuro, não tem jeito, vai tomar na peita, nunca vi isso, cara. Só que os caras esquecem que, os caras que hablam lá também jogam porra nenhuma também. Né? Mas, atualmente, cara, não sendo de Eduardo Duran, eu tô ficando até satisfeito. Eu aceitaria o Chay, cara, de boa no Vasco. Aceitaria ali, pelo menos para um banco ali, pelo menos para fazer o teste. O Chay não é tão novo, mas já é o segundo campeonato que ele arrebenta e a Portuguesa arrebenta junto, né? A Portuguesa já tá no segundo campeonato, que faz um campeonato sensacional.
Eu até queria lançar uma pergunta para vocês. A gente está envolvido agora nas semifinais do Campeonato Carioca. O Manga vai para onde? Não se sabe também. Você sabe, cara. Não se sabe. A gente está envolvido na semifinal do Carioca agora e a semifinal da Taça Rio, né? Que diminuíram a Taça Rio, um troço que eu ainda não engoli. Mas dos 4 grandes, para vocês, qual tem mais chance de cair pro... Ou qual dos 4 pequenos tem mais chance de eliminar um grande aí? Entre Volta Redonda, Nova Iguaçu, Madureira e Portuguesa. O que vocês acham? O Vasco e o Botafogo pegam quem? O Vasco vai com o Madureira. Nova Iguaçu, Botafogo e Nova Iguaçu. O Vasco e o Botafogo estão numa transição ainda, né, cara, para se arrumar para esse ano. Então, complica para eles jogar contra qualquer um. A verdade é essa. Ainda estão nesse momento ainda de transição, a casa está meio que bagunçada. Agora, com relação, cara, às semifinais do estadual, pelo que apresentou na competição, acho que o Volta Redonda vai ser um adversário mais duro. O problema é que ele vai enfrentar um time que hoje está acima na questão qualidade. Não digo na questão tática relacionada ao treinador, que eu acho o Rogério Ceni fraco. Mas o Flamengo tem muito daquele estilo de jogo ainda do Jesus, o resquício, os caras sabem executar porque conviveram muito com ele, apesar do Rogério estar fazendo isso para estragar. E tem jogadores que desequilibram demais, porque é o Gerson, a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique, que ainda não mostrou que veio esse ano ainda não está naquele ano, naquela atuação dele, mas... Então, assim, eu diria que o clube pequeno mais perigoso é a Volta Redonda, porém vai enfrentar o time que está no nível acima. E Fluminense e Portuguesa, eu acho que com o time titular o Fluminense passa pela Portuguesa sem dificuldade. Mas aí que tá, nego. Vai botar o time titular enforcado na Libertadores? Eu acho que não. Eu tô achando que o Fluminense esse final de semana, pelo menos no primeiro jogo, ele entra com reserva. Mas o reserva do Fluminense é muito bom também. Não tem entrosamento, né? Não tem conjunto, mas é bom. Tem muitos jogadores. Foi Fluminense e Portuguesa no turno? O Fluminense jogou com aquela mescla dele de sub-23 e sub-20 e perdeu de 3-0, se eu não me engano, 3-1. Mas jogou com o time sub-23, sub-20, cara. Eu gostei de jogar. Tem Libertadores, cara. Oi? Tem Libertadores. Não, você não entendeu. O time reserva do Fluminense hoje é aquele que jogou ontem. O ataque foi Abel Hernandes, Bobadilha, que o Casares está jogando. É aquele time ali, entendeu? O Fluminense perdeu para a Portuguesa com o time com a mescla de sub-17, sub-20, sub-23. Entendeu? Foi na segunda rodada. Se tivesse mais tempo se o time aí tivesse mais tempo para treinar, né, que não vai ser o caso agora, é dar uma encorpada boa. Qual time? O Fluminense. O reserva, essas peças novas aí. Não, essas peças novas aí que chegaram no Fluminense. Sim. Jogou coisa boa. Ontem, por exemplo, o Ganso jogou. O Ganso reserva hoje, o Ganso. Jogou Ganso, jogou Bobadilha, jogou Casares, jogou aquele outro do Inter, o Abel Hernandes. Abel Hernandes. Agora, baseado no que o Carlos falou aí, né, que perguntou, eu falei anteriormente, cara, o Campeonato Carioca, ele dá uns tapas na cara de vez em quando. A gente falou da Portuguesa, né, e Volta Redonda. A Portuguesa e Botafogo foi um jogo 1-1, no qual a Portuguesa com 1 a menos poderia ter ganho do Botafogo. Porém, Botafogo e Volta Redonda foi um 2-2 que eu, particularmente, não vi nada assim de absurdo no Volta Redonda também, não. O Botafogo jogou muito mal, mas também o Volta Redonda, assim, sei lá, foi um jogo normal de... Para mim, o Volta Redonda não tá igual nos anos anteriores. Para mim, o Volta Redonda não é o mesmo do ano passado, por exemplo, para de ter boas peças. O Volta Redonda tá com uma base muito boa, o Volta Redonda tem chegado, inclusive, nas copinhas, conseguido passar de fase. Mas eu acho que desses times aí, eu gostei do Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu é inexperiente. Eu gostei muito, muito da Portuguesa, do que eu vi. E gostei do Madureira, cara. Gostei do Madureira. Eu acho que o Madureira tá com os pontas ali, uns jogadores diferentes. Eu até tava falando ontem, durante o jogo do Fluminense. Eu vou pedir a opinião do Meme, o que ele acha. Mas eu acho que o Flamengo passa pelo Volta Redonda. Eu acho que o Fluminense passa pela Portuguesa, apesar da Portuguesa, que é um momento de semifinal de Carioca, pesa, o cara treme a perna. Acho que vai acabar passando. E Vasco e Botafogo podem se complicar com Madureira e Nova Iguaçu. Não acho difícil nenhum dos dois se complicarem, não. Porque eu vi qualidade ali no Nova Iguaçu, que já desenvolve um trabalho muito bom há muito tempo, né, de base. E vi o Madureira um time chato, cara, time enjoado, vertical.
entendeu? O que você acha, Memé? Quem tem mais chance de cair aí? Eu acho que o mais fraco dos 4 aí é o Nova Iguaçu, entendeu? Vejo um time que é um amontoado em campo. O Volta Redonda, para mim, é muito consistente, dependendo do time que foi escalado para enfrentar. Com ou com? Consistente. Consistente. Isso, dependendo do time do Flamengo que foi escalado, da forma como está sendo, em vez de o Ceni estar usando esses jogos para fazer testes, mas testes organizados, testes com sentido. Ele está utilizando isso daí para diminuir a impopularidade dele com a torcida. Aí coloca o Pedro com o Gabigol no time que não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça. Então, assim, eu acho que dependendo do time que foi escalado, o Flamengo vai ter dificuldade, entendeu? Não vai ser um jogo fácil, não. Você está insatisfeito com o trabalho do Rogério? Nesse sentido, sim. Eu acho que a diretoria tinha que colocar a cara e dar respaldo para ele. Falar, é nosso treinador. E esses torcedores aí que estão no Twitter, que estão em Facebook, sei lá mais o quê, não representam a torcida do Flamengo, entendeu? É uma meia dúzia que faz barulho, que não está satisfeito com nada, que virou torcedor em 2019. Então a diretoria tinha que dar o respaldo, entendeu? Deixar o Rogério fazer os testes, mas testes com sentido no estadual, né? Não é só juntar jogador para agradar torcedor. E após dar esse respaldo, aí sim eu estaria com o trabalho do Rogério Ceni. Então acho que é muito mais uma culpa da diretoria, que não dá esse respaldo, do que dele. E assim, quanto ao Volta Redonda, eles vão fazer o mesmo jogo que fizeram na final agora, né? Final, entre aspas, da Guanabara. Já a Portuguesa é o time que eu mais gostei no campeonato. E tendo em vista o Fluminense estar no sanduíche na Libertadores, eu acho que dos 4 é o que está mais arriscado a rodar e não chegar nas finais. Agora, queria também deixar aí um pensamento aí pra gente. O que a Ferdi fez, né? Você classifica para a semifinal, ganha o prêmio menor do que o campeão dessa Taça Rio Fajuta. Então, porra, tá de brincadeira, né? O problema maior aí para mim é o que eles fizeram com a Taça Rio, né, cara? Porque eu tava falando no nosso grupo lá de resenha, acho que vocês não acompanharam, mas a Taça Guanabara e a Taça Rio de Janeiro, elas nos melhores momentos do Campeonato Carioca, elas tinham o mesmo peso. Então, assim, na verdade, se você for pensar legal, se fosse escolher, você escolheria ganhar a Taça Rio, a não ser que você estivesse envolvido na disputa da Libertadores, e aí você é o molecão, coisa linda. A não ser que você estivesse envolvido numa disputa de Libertadores e precisasse livrar logo do Campeonato Carioca. Mas na Taça Rio, teoricamente, você chega mais animado pro campeonato, né? Era como era antigamente, porque o cara que ele ganhou um título há 10 minutos atrás e já vai para a final do Carioca contra o campeão da Guanabara. E pelo Vasco ser o maior campeão da Taça Rio, eu fiquei meio machucado com isso aí, com esse formato do 5º ao 8º ser Taça Rio, ficou bagunçado pra caramba, a Ferdi fez uma merda, uma bagunça. E aí dentro aí do que fizeram, evidentemente se classificar para final do estadual é mais importante do que para Taça Rio. Era melhor não chamar de Taça Rio. Nesse sentido aí foi bom pro Vasco, né? Vocês vão conseguir manter isso daí de maior campeão por vários anos, se esse regulamento permanecer. Que vão bater 5º ou 8º todo ano, pô. Eu concordo com o Eriquinho. Eu acho que não tinha que botar a nomenclatura de Taça Rio, não. Foi uma ideia muito feliz. Eu queria comentar o que o Matheus falou, cara. Na verdade, essa minha segurança no Vasco não é uma super segurança, não é enganado pelo Carioca, né? Eu acho que estão montando o time da forma certa, tá ajeitado. Só que o Vasco tem alguns defeitos que, se não corrigir, sequer sobe. Então, por exemplo, não dá para você jogar do jeito kamikaze que o Vasco está jogando se você jogar com um Castan na zaga a 20 km por hora. O Vasco hoje carece de volantes mais altos, mais fortes, com passada mais larga. O Vasco tem algumas carências, mas o que eu tenho visto é que as carências, o Vasco está no mercado buscando resolver, entendeu? Uma delas era o goleiro, eu gosto muito, muito do Lucão, adoro o Lucão, só que goleiro, irmão, a maturidade do goleiro é com 28, 29, 30 anos. Não dá para você sustentar uma Série B
um garoto novo, entendeu? Garoto sub-23. Então aí trouxeram o Vanderlei. Eu acho que tentaram resolver, né? Por mais que eu não ache o Vanderlei essa Coca-Cola toda, mas já é alguma coisa. Então a minha confiança é de que, apesar das deficiências que o time tem, e tem algumas, eu acho que até a Série B resolve, entendeu? Se não resolver, é problema. Matheus, quer falar do Oscar? O Matheus tem que falar aí qual time que ele acredita que tem mais chance de ser eliminado. Eu particularmente, cara, eu acredito que, como o Manarra falou, essa questão de Libertadores pode pesar de alguma maneira, mas final chega Fla-Flu, isso aí sem dúvida, né? Mas como a gente vem de jogos aí, vem de Fla-Flus aí, interrogações, não dá para sacramentar quem será campeão, porque todo jogo tem sido bem disputado, bem amarrado, né? Então não vou chutar nenhum favorito, não. Isso aí. Eu posso falar da Taça Rio, que assim, particularmente acho que Botafogo e Vasco passam, sim. Acho que o Vasco, com um pouquinho mais de trabalho pelo Madureira, o time do Nova Iguaçu, como o Menarre falou, é um time de formação, mas porém é um time muito franzino e tudo, é muito moleque muito novo. Até quem tá lá, acho que ou é treinador, ou ele deve ser. Você que é de Nova Iguaçu, Carlos, você deve saber. O Andrezinho é o que lá? É um dos empresários lá? É o quê? Cara, eu não vou te responder porque o Randy vai poder te responder melhor isso aí. Eu sei que ele tá lá no meio, cara. Parece que ele é tipo. Tá no meio, mas. Tá no bolo lá. Entendeu? Eu não sei exatamente o que o Andrezinho tá fazendo lá, mas ele fica lá e pega uma água, depois ele some, depois aparece no banco de novo. Eu não sei o que ele tá fazendo. Isso já tem um tempo, né? Eu fui assistir um Goitacás em Nova Iguaçu e ele já tava ali no meio. Agora, o Nova Iguaçu tem de vez em quando ele passa alguns jogadores bons pro Botafogo. E agora o Paulo Vitor, que é um moleque novo na lateral esquerda, muito bom jogador mesmo, agudo, ataca bastante e habilidoso. Está sendo uma das surpresas do Botafogo nessa temporada, inclusive. Dentro um monte de coisa negativa, o moleque está sendo muito bem aproveitado. Mas vamos ver o que dá. Queria falar de Libertadores, cara. Flamengo e La Calera, terça, Santa Fé e Fluminense. Queria que cada um fizesse suas apostas aí, falasse o placar na ordem que a gente começou aí, Menarre, Goulart, eu e Matheus. Desse um palpite aí para os dois jogos. Cara, eu acho que o Flamengo e La Calera é um time muito bem organizado. Eu assisti o jogo deles contra a LDU e eles deram um azar violento. O LDU fez um gol no cruzamento, que a bola entrou. E eu acho que vai ser um jogo complicado para o Flamengo. Então, se eu tivesse que chutar um placar aí, eu estava 3-0. E o Fluminense, Santa Fé e Fluminense, na Colômbia. Bom, o Goulart falou que talvez não seja na Colômbia, né? Na Colômbia vai ser, não vai ser em Bogotá. O prefeito de lá é lacrador. Então fala vai descer o morro, né? Santa Fé e Fluminense, fala aí. Medellín é nível do mar, né? Se jogar lá, é nível do mar. Tô certo? Não, Medellín não chega a ser nível do mar, mas não bate nem 1.000 metros. Mas não vai ser Medellín. Vai ser Manizales, que é 1.100 metros, também na sua, não. É irrelevante. Isso aí é a altura do Cristo Redentor aqui. Olha só deixar uma coisa bem clara aqui. O pessoal fica com essa babaquice de altitude, que eu acho essa porra babaquice. Porra, tu acha babaquice que não é tudo. Bogotá. O cara é boliviano, de altitude ele entende, porra. Eu ia falar essa porra agora. Bogotá são 2.600. Ninguém nunca teve medo de jogar em Bogotá. Só que essa babaquice é tão grande que o pessoal está reclamando de Bogotá. Vai pro inferno. Se reclamar de Quito para cima, ainda vai, que Quito é 2.950. Agora, porra, Bogotá, nunca ninguém reclamou de jogar lá naquela merda. Uma coisa é jogar La Paz, né? Porra, aí tudo bem. Agora, reclamar de jogar em Bogotá 2.600, eu já fui em Bogotá, pô, não senti nada lá. Não tem nada demais naquela porra. Porra, mas tu tava jogando bola lá? Oi?
Não, cara, mas quando você vai num local que tem altitude ou que tenha, por exemplo, um clima seco igual Brasília, você não precisa fazer nada não, filho, para sentir os efeitos, não. Você, quando, por exemplo, vai a La Paz, quando você desembarca no avião, a cabeça está estourando, pô. Não sei se você sabe disso. Mas eu nunca fui, mas tem amigos que foram e né? me falaram. Já fui em Brasília e botei sangue no nariz com 2 horas pisando em Brasília. Sangue no nariz, foi só pelo nariz, pelo ouvido não botei, não. É horrível, não tem essa de que, eu tô correndo, não tem ar, eu tô parado, tem ar. Não é isso. Então, só para fechar aí, tem que dar um palpite, né? Eu acho que o Fluminense consegue sair de lá com um empate. Beleza. É bom salientar que o Goloco aí, o Goulart, nosso amigo, é boliviano, então os efeitos da altitude para ele são diferentes e ele tem um histórico de atleta, né? Então, é um cara diferenciado. Goulart, vamos lá. Flamengo e a nossa poderosa La Calera do Chile. Fala aí. Dá a tua aposta no Flamengo. Flamengo e La Calera e depois Santa Fe e Fluminense. Diz aí o placar. Cara, conheci a estrutura deles lá. O técnico é um argentino, não me recordo o nome. Eu tive curiosidade para saber porque eu fiquei impressionado com a organização tática deles, tanto aqui no Maracanã quanto lá. E aí Inclusive, amanhã é o dia de botar a camisa do La Calera, né? Verdade. Só se ganhar. Amanhã é o primeiro dia que vai fazer sentido. Eles trocaram os técnicos. Então eles trocaram. É outro argentino? Sim. Bom, na época era um argentino e tinham vários jogadores argentinos no elenco. Tinha uma estrutura muito boa, com pagamentos em dia, aquela coisa que a gente já conhece, que quando o time pequenininho faz dar certo, tipo São Caetano, Chapecoense. E não tinha valores individuais. Se tivesse, acho que ganhava do Fluminense lá, entendeu? Porque não tinha um cara bom, assim, de qualidade. O esquema, o conjunto era muito bom, você via que era muito bem treinado. Só que é o seguinte, em contrapartida, como eu falei, o Flamengo carrega muito resquício do Jorge Jesus. E para o Flamengo era maravilhoso enfrentar adversário que jogava com 10 atrás. O Flamengo sabe enfrentar. Os jogadores pegaram a expertise com Jesus e sabem fazer isso. Aquela bolinha infiltrada na diagonal pelas costas da zaga, que o Bruno Henrique entra chutando, ou o Gabigol. Aquele chute de fora da área que o Arrascaeta fez agora, que é uma coisa que eu lamento muito o Fluminense há anos não trabalhar isso, porque para você enfrentar a retranca, você tem que ter essa arma que é o chute de longa distância. E o Flamengo tem esses ingredientes. Então, acho que o Flamengo não vai ter dificuldade para ganhar do La Calera, não. Aposto no placar de 2-0, no mínimo. E com relação ao Fluminense, eu estou muito confiante, porque o Fluminense que vai a campo quarta-feira é um time que tem uma base, tem uma espinha dorsal. E tem reservas que vão entrar ali que vão dar qualidade. O Fluminense hoje, cara, basicamente é o seguinte. Ele é composto por jogadores experientes, como o caso do Fred, do Lucas, claro que tem 30 anos, pode ser considerado experiente. O próprio Nenê, o Ganso, o Egídio. Tem jogadores ali de meia idade com uma boa qualidade. E tem a molecada da prata da casa, que talvez vocês não tenham percebido, o Fluminense começou o jogo contra o River com 5 titulares pratas da casa, que é muito talentosa, muita qualidade. E, por exemplo, o Gabriel Teixeira, o menino que fez o golaço ontem, é uma opção de segundo tempo também. Então o Fluminense tem ótimas opções de segundo tempo para mudar o panorama do jogo. Se precisar de um atacante forte ali na área, tem o Bobadilha. Eu gostei desse Abel Hernandes, meu pai falou muito bem dele, meu pai acompanhou melhor no Inter. Tem o Casares, que mudou o panorama do jogo. Eu estou assim, muito confiante num bom resultado do Fluminense na Colômbia. O time, e outra coisa, só para finalizar, o time virou a chave, foi perceptível. Eu falei isso no meu grupo lá de tricolores, que claramente o Roger estava usando o campeonato estadual para laboratório, porque ele tinha que conhecer o elenco, e contra o River o time virou a chave. Então, assim, já percebe-se que o Fluminense está adquirindo um padrão de jogo. Qualidade tem nos seus jogadores. O placar vai ser 3-1 Fluminense. Beleza. Quer falar, Meme? Me tira a dúvida aí, o terceiro jogo é com o Júnior, né? Sim. Aí é na Colômbia também ou já é no Rio? É lá, cara. Por isso que eu falei que existe uma incógnita em relação a qual time vai entrar em campo no campeonato estadual. A torcida está defendendo que o time tem que ficar lá. Só que o problema é o seguinte, parece que se ficar, não vai ter onde treinar, porque não está autorizada atividade lá, enfim. Então, assim, a grande incógnita hoje é essa. Se o Fluminense ficar, aí o primeiro jogo contra a Portuguesa vai ser o time alternativo.
talvez tenham que regressar alguns jogadores, né, que são desse time alternativo, como o Ganso, Casares. Agora, se não, vai ter que fazer aquilo, jogar, vir para cá, jogar semifinal, depois viajar para lá de novo. E assim, já fui para lá, é uma viagem cansativa pra caramba, cara. Muito cansativa. O Flamengo ano passado ficou no Equador, né? Fez 2 jogos seguidos lá. Então, isso aí foi uma facilidade logística pra caramba. Então, assim, é o que eu tô falando. Eu não sabia disso, que o terceiro jogo era na Colômbia, mas sabendo disso, eu reforço mais ainda que quem tem mais perigo de não chegar às finais do estadual aí é o Fluminense. Eu não sei, cara, se vale a pena. Os 2 jogos já foram confirmados. O primeiro jogo, a Portuguesa vai usar do Maracanã nos 2 jogos ou ela vai usar outro estádio no jogo 1? Você já sabe disso? Já tem isso? Porque o Madureira vai usar Conselheiro Galvão. O Vasco vai jogar sábado em Conselheiro Galvão às 3 horas da tarde. A covardia, né, cara? Aquele sol que a gente conhece de Madureira, sol abençoado, mas Nada complicado. mudou. Nada mudou. O Fluminense joga com a Portuguesa, você já sabe o local do primeiro jogo? Parece que Mas o Flamengo decide casa. Mas o local O sol é só pro Vasco? O sol é só pro Vasco? É por 2. Cara, é sempre mais difícil pro time que joga menos aguerrido. O time pequeno tá sempre em condição de segurar mais o jogo. O time que tem que propor corre mais. Isso aí é o óbvio. Bom, Flamengo tá fazendo o seguro pra jogar com o Madureira, cara. Mas tem que fazer, eu sou Vasco. A gente empatou com o Madureira e o Oslário. Mas vamos lá. O Flamengo e La Calera. Rapidinho aqui. Flamengo e La Calera. Cara, pra falar a verdade, a última impressão que eu tive do La Calera foi aquele dia que a gente assistiu junto lá, né, Matheus? Aquela eliminação gloriosa do nosso querido... que fez os nossos queridos tricolinhos chorarem no dia seguinte com as capas de jornais. Mas eu acho que o Flamengo tá no momento... Eu acho que o Flamengo passa de fase. Nem todos os tricolores choraram, não, cara. É verdade. Foram muito felizes, fizeram novas amizades, treinaram o idioma. Mas até que enfim o cara... Até que enfim o destino permitiu a ele usar a camisa hoje com algum sentido. E não no jogo seguinte a eliminação. Alguma coisa ela ia servir um dia, né? Tinha que servir. Para mim, mas o La Calera, sinceramente, não vai servir não. Eu não acompanhei a epopeia da La Calera no passado, não acompanhei direito. O Flamengo tem um time forte, eu acho que ainda passa de fase. Então, para mim, no Maracanã é 2-1 sofrido para a La Calera. O jogo vai ser duro, mas a La Calera ganha no aperto. E o Fluminense tá bem, cara. Eu tenho certeza da vitória, depois dessa tua previsão aí. O Fluminense tá bem, pegar cara. meu carro e jogar no Flamengo. Eu apostaria as fichas aí que o Fluminense classifica na Libertadores. Eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo com o futebol colombiano, né? Viveu um boom aí e deu uma caída recente aí. Os times não estão se apresentando bem. Os times da Colômbia, não estou acompanhando de perto para saber o motivo disso, mas eu acho que o Fluminense empata, pelo menos lá, 1-1, 2-2 contra o Santa Fé, ou volta para cá com uma vitória, mas eu acho que o empate é mais provável. Fala aí, Matheus. Cara, eu acho que Flamengo e La Calera, no ruim o empate, mas eu acho que o Flamengo não ganha, não. Tenho acompanhado o time do La Calera, de vez em quando, até esse negócio de aposta, de ficar em bet e tudo, aí às vezes para até para ficar vendo uns jogos aleatórios aí de um time maluco, e um time que eu já tenho acompanhado desde o ano passado é o La Calera. Isso aí, cara. Se fosse o jogo no Chile, eu chutava a vitória do Flamengo. Mas pro jogo ser no Maracanã, acaba às vezes sendo mais enjoado. Eu aposto aí no empate. Não sei. Empate ou vitória do Flamengo, mas eu acho o empate de repente mais certo. O Fluminense acho que ganha fácil, cara. O Fluminense acho que ganha fácil. Falo com um amigo meu constantemente, ele mora em Medellín, e ele acompanha muito o campeonato colombiano, e foi como o Carlos falou aí. O time boliviano ultimamente não tem se mostrado tão assim, da forma como a gente conheceu aí, pelo menos aí. Até
a vez que o o Nacional de Medellín foi campeão aí. Não mostrou tantos bons jogadores assim, né? Que depois que saíram de lá a gente viu o que deu. Podem ser bons jogadores, mas a gente viu o que deu. Mas esse amigo meu falou, inclusive, que só parou de acompanhar o Campeonato Colombiano esse ano porque lá passou a ser agora tudo pago por pay-per-view. Ele, teoricamente, não vai pagar para ver o Campeonato Colombiano. Ele falou que não estava nível carioca, não, mas estava um troço meio ruim de se ver. Né? Então, acho que o Fluminense dá uma porradinha aí nesse time da Colômbia aí. Beleza. Alguém quer puxar algum assunto aleatório antes de eu falar de Lampions League? Queria saber o que você tá com esse boné aí, seu bobão. Eu achei bonito, cara. Você não gostou desse boné? Eu acho o Chile um país interessantíssimo. Tem bons vinhos. Gosto muito de vinho. O Mulan, deixa eu te perguntar. Ele tem esse problema aí, teve que sair o Goulart. Tem que explicar para quem não vai assistir a gente, vai ouvir. Ele é mais velho, né? Então ele tem esse negócio de ter que ir no banheiro, vai chegando no horário da noite, ele vai no banheiro mais vezes mesmo. Meu amigo, fala de Champions aí. Ele passou um dia no banheiro. Passou um dia no banheiro. Fala da Champions aí, cara. Você falou que queria falar alguma coisa da Champions. O Goulart voltou aí, vamos. Vocês estão ouvindo. Goulart, só queria saber. Tem um jogador do Fluminense lá sendo especulado no Botafogo, André, cabeça de área. Bom jogador. Ele foi comer e beber mate. Você quer saber sobre o André, né? Isso, que foi especulado aqui. Tava até lendo aqui agora há pouco que Botafogo e Fluminense estão se falando, só o jogador que não sabe ainda. O que acontece, cara? Esse menino, ele pertence a uma geração muito promissora do Fluminense. Ele foi capitão de todos os times da base, ele era o capitão. Inclusive, ele era o capitão do time da base do Fluminense que revelou Marcos Paulo, João Pedro, Marcelo Pitaluga, que foi pro Liverpool, né, o goleiro. O Martinelli, que tá no time titular agora. O Calegari. O moleque era o dono do time, bicho. Já vi vários jogos dele na Laranjinha, o moleque joga pra caceta. E aí ele tá gerando uma grande revolta na torcida do Fluminense. Porque todo mundo queria ver esse menino como titular. Ele tem bola para ser titular do time do Fluminense. E aí o Fluminense contratou o Wellington. Beleza, concordo com a contratação. Tem que encorpar o time. O cara foi capitão de um time campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Mas só que o Fluminense não mandou o Yuri embora, nem o Hudson. E esses caras não tem como você deixar o André de fora para esses caras jogarem. O moleque joga muita bola. E ele foi da seleção de base também. De todas as seleções. O moleque joga muita bola. Agora, a grande incógnita cara, o menino joga desde criança no time, tem o sonho de chegar ao profissional, participa da campanha que coloca o time na Libertadores, aí na hora do filé, o cara boicota o moleque e manda ele para outro time. Aí o meu receio será que ele vai chegar empolgado no Botafogo? Será que ele vai ter empolgação para jogar uma Série B e vai jogar Libertadores? Vai jogar no Botafogo e vai jogar no time que ele joga desde criança e que ele sonhava em ser profissional, vendo o Calegari, o Martinelli... São dois lados, né? Porque a concorrência para ele no Fluminense está muito pesada, como você falou aí, Hudson, Wellington... Não, mas tu não entendeu, ele tinha bola para ser titular. Ele tinha, parece que o problema... O problema foi que ele teve um desentendimento com o Ailton, que era o treinador do Sub-23, e aí o Fluminense, para dar uma punição nele, começou a boicotar ele. E aí o treinador, o empresário dele, não sei quem foi, pediu para colocar ele para jogar. Cara, agora eu não lembro. Teve um embrólio desse daí depois que eu vou pesquisar, ou então se você quiser pesquisar, pode pesquisar. Foi indisciplina, foi um desentendimento com o Ailton. Ele reclamou do método de treinamento do Ailton.
Porque futebol ele tem, tá? A torcida toda queria ele como titular nesse time aí. Não, tô perguntando se é uma moleque da base e, né, base do Fluminense a gente sempre tem respaldo, né? Como você é um cara que conhece, por isso que veio Joga muito. Joga muito. Muito bom. Problema de indisciplina o Vasco teve com o João Pedro, goleiro, que foi pro Vitória. O Memê deve estar acompanhando, é um goleiraço, uma pena. Não sei exatamente o que foi, mas isso aí acontece. Memê, a gente já tá com 40 e poucos minutos, ele me avisou aqui. Eu quero fazer umas curtinhas aqui, que eu gostaria que vocês comentassem também, mas o Memê queria falar da Champions. Fala aí. Só amanhã tem Real Madrid e Chelsea, né? O Chelsea está fazendo um jogo extremamente burocrático. Provavelmente vai ficar atrás da linha da bola, tomando pancada aí no jogo de ida totalmente. Infelizmente, eu acho que o Real Madrid passa. E já o PSG e City, aí sim é a final antecipada. Beleza. Alguém fala alguma coisa de Champions? Eu, sinceramente, não entendi como o Real Madrid chegou aí, mas chegou. É Real Madrid, é a camisa, né, cara? O time não parece muito a camisa. A camisa é foda. E vamos convenhamos também, o Zidane é um monstro como treinador. Agora também acho que estou com o Menar, acho que é a final antecipada do outro lado. Chegou a hora do City, ou chegou a hora do PSG, não tem jeito. Eu acho que chegou a hora do PSG, cara. A minha questão com o PSG, inclusive, eu quero falar um pouquinho rapidinho de seleção brasileira, é o Neymar. Eu tento, cara, eu faço um esforço para acreditar nesse menino que ele vai subir aí, aquela camisa 10 ali, entendeu? Mas talvez um título da Champions vai fazer esse garoto em 2022 incorporar ali a camisa 10 da seleção. Tomara, cara, torço por isso, porque o Brasil precisa, né? Acho que hoje quem incorporou a seleção brasileira ali é o cara que a gente vê, esse cara é jogador de futebol do Brasil, é o Richarlison. Quando ele joga pela seleção, a gente consegue ver um cara, tipo um cara ali de 2002, um cara de 98, ver um jogador de futebol assim. Aquele ali é jogador do Brasilzão que a gente lembra. O Neymar, cara, sei lá, falta alguma coisa, ele é muito talentoso, não acho ele descompromissado, você vê que o Neymar nunca ficou gordo na carreira, não é um cara que acabou a carreira aos 27, 28 anos igual o Ronaldinho Gaúcho, mas falta alguma coisa. Eu acho que faltou ele ter ido para uma Premier League de repente. Vamos ver se o título da Champions vai ajudar. E o Casemiro, tu acha esse jogador com cara de 2002? Cara, eu sinceramente não sou tão fã do Casemiro. Eu acho ele um bom jogador, mas igual a ele tem um monte, né? Não sei, não vejo isso tudo no Casemiro, cara. Eu acho ele muito supervalorizado. Muito mesmo. O Casemiro é monstro, cara, mas eu prefiro o Fabinho. Prefere quem? Fabinho. A seleção brasileira, aproveitar a deixa da seleção brasileira. O grupo do Brasil saiu na Tóquio 2020, que não vai ser em 2020, Brasil e Alemanha no mesmo grupo, com Costa do Marfim e Arábia Saudita, ou seja, um grupinho para passar tranquilo, e foi confirmado dia 4 de junho no Beira-Rio mesmo, que era o que já estava previsto antes, o Brasil e Equador. Depois o Brasil viaja dia 8 para pegar o Paraguai em Assunção, que são os próximos jogos aí das eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Equador, o Brasil jogou 32 vezes contra o Equador, perdeu só 2. Se for ver legal, são as 2 recentes. Acho que é importante sempre lembrar isso aí, a grandeza da seleção brasileira. Está esquecida, mas é sempre importante falar isso aí. Posso ir de Lampions League? Uma pergunta. Dessas 32 vitórias aí do Equador, a final da Libertadores de 2008 está computada? Não. Estou falando de Brasil e Equador. São 32 jogos. São 32 jogos e 26 vitórias do Brasil e só 2 vitórias do Equador. E, salvo engano, são 2 vitórias bem recentes. Né? Tem que entender que tu falou de Equador, ele fica nervoso ali. É verdade. O futebol brasileiro tem a teoria que o futebol brasileiro começou a ruir ali, quando o Equador viu que podia ganhar do Brasil. Que o Vasco, em 98, fez o que tinha que fazer com um time equatoriano, né? Doutrinou,
o Cevadios estava no gol, inclusive, e aí me vem o Fluminense e faz aquilo que fez com o Brasil. Uma vergonha para o futebol brasileiro. Aí mostrou, aí depois que o futebol dos times ruiu, a seleção começou a ruir também. O 7-1 começou naquele jogo, na verdade, isso foi bem legal. Bom, vou falar da Champions que importa, que é a Champions League. Eu acho que, não sei se vocês perceberam, a gente está caminhando para a final Bahia e Ceará, mais uma. Ano passado a gente já teve Bahia e Ceará e eu anotei algumas curiosidades e eu queria discutir com vocês aqui. São 9 edições consecutivas, né? Teve uma edição que o Vitória ganhou, mas aí teve uma interrupção. Então essa é a nona edição. Não, teve uma antes, aí parou. Aí a gente entrou na sequência de 9 edições consecutivas da Lempo, nesse modelo atual. E nessas 9, Bahia e Ceará estão fazendo a final pela terceira vez. O Bahia está indo para a 5ª final em 9 e o Ceará indo para a 4ª final em 9. Se o Bahia ganhar, vai alcançar o Vitória, em número. O Vitória é o maior campeão da Champions League aí, com 4 títulos. O Bahia, se ganhar o Ceará, vai chegar no 4º título também. Porém, as 2 finais entre Ceará e Bahia que aconteceram até agora, essa é a terceira, o Ceará venceu. Fortaleza, nesse período todo, chegou só em uma final, apesar do momento Sene aí, que foi muito forte no Fortaleza. Eles não conseguiram traduzir isso em título de Copa do Nordeste. E o Vitória, o mais impressionante para mim é que o Vitória, né, que sempre foi para mim a grande força dali, junto com o Bahia, de 2013 para cá, o Vitória não chegou em nenhuma final. Você vê, os times da Paraíba chegaram em 3 finais, né, com o Campinense, com o Botafogo também, mas o Vitória não chegou em nenhuma, foi uma vez terceiro colocado e uma vez quarto colocado. Assim, o Vitória está tendo um momento de reconstrução, né? Vitória o quê? A tendência é que volte a estar no lugar que deveria, porque a base do Vitória é muito forte, né? E a gente, depois da nossa experiência aqui dos times aqui do Rio, quem tem base tem sempre como se recuperar, né? Quem não tem, aí realmente corre perigo de não voltar. Foi o que eu Quanto à edição desse ano aí, eu vi o jogo do Ceará e do Bahia, né? Eu acho que o Ceará leva isso daí com o pé nas costas. É difícil falar. O Ione Gonzalez está lá, não tá? Ione Gonzalez está lá? Ione Gonzalez está lá, não tá? Tá. Eles estão com o Speed, o quarteto ali, né? O Speed Mendonça tá jogando muita bola. O Viseu, por incrível que pareça, jogou bem aí contra no 3-0 que eles meteram, acho que foi no Sampaio, né? Jogou bem, fez. Eu gosto desse jogador, esse atacante. Ele é bom. Viseu. Eu gosto dele. Ele é bom, acho que falta um pouco de saco ali pra ele. Mas o Ceará tá jogando muito bem, cara, tá muito bom. O Bahia tá com pouca novidade, mas atropelou. Cara, o Bahia eu ainda acho que tá muito meio barro, meio tijolo, cara. Mas o Bahia fez um jogo muito bom contra o Fortaleza na semifinal. Muito bom, assim, foi 0-0, tudo bem. Mas o Bahia mereceu ganhar. O Bahia mereceu ganhar o jogo. E o Bahia atropelou, tudo bem, foi o CRB, mas atropelou, ganhou com muita autoridade. E o Rossi tá jogando muita bola esse ano. O Rossi, assim, tá dominando as ações. Dominou as ações no Bahia e CRB, e contra o Fortaleza ele meteu, acho que 3 bolas na trave, 2 no travessão, uma na trave. Então, o Bahia tem mais nome, tem mais grife. O Ceará tem mais time mesmo. O Bahia, de novidade, tá com Conte na zaga, né? Fortaleza vai pegar o Diniz, né? Vai pegar quem? Diniz. Eu li agora à tarde que ele já rejeitou já. É aquele tipo de técnico que não vai se meter em furada, né, cara? Pô, você vai pro Santos, vai acabar. O cara pega o Fluminense, pega o São Paulo, não arruma nada. Vai acabar indo pro Santos. Vai pra onde pode agora? Pode escrever. Você acha Fortaleza furada? Eu acho. Cara, não que seja de furada. Pro perfil do Diniz, assim,
Eu acho que é furada. Tipo assim, eu dentro da mente dele, entendeu? Opinião minha, Matheus. Entendeu? Acho que ele não vai para lá por achar que não vai valer a pena para a carreira dele. Entendeu? E pelo contrário, acho que valeria sim. Acho que ele poderia ter um certo sucesso lá. De repente dar uma alavancada até na carreira dele, porque assim, eu só acho que ele durou muito tempo no São Paulo graças à pandemia ano passado, que teve aquele hiato no futebol, né? E acho que por isso que ele conseguiu segurar um pouquinho. Fora isso, não quer dizer muita coisa, não. Foi mal. Só deixar uma coisa aqui clara que eu acho que bem entendido. Quando eu falei de base, eu acredito que a salvação do Fluminense é a base, não é pelo fato do clube ter uma base em si. A gente sabe que time grande, todos eles têm base. Para ser mais específico, eu acredito que a salvação do Fluminense é a base, porque ele já tem uma série de gerações muito, muito, muito promissoras. 20, 17, 15. A geração sub-15 do Fluminense, o pessoal fala que é até melhor do que essa 17, que é a geração do Kaique, do Metinho, do Gabriel Teixeira, do Matheus Martins, João Neto, esses moleques aí, que estão subindo agora. O Arthur, né, que tem 16 anos, mas joga no 17. Essa geração sub-15 vem depois deles, é até mais promissora ainda. Essa geração do Fluminense agora que ganhou o Brasileiro Sub-20, foi vice na Copa do Brasil, é chamada geração dos sonhos, né? A outra ainda é melhor. Foi a isso que eu me referi, entendeu, Matheus? É porque o Fluminense tem umas equipes que já são muito, assim, promissoras, no sentido, assim, de negociar, meu irmão, tira o clube da mão, entendeu? Esse moleque agora foi pro Manchester City, né? Não foi, Miguel, não é isso? Kaique. Pô, olha o tiro que deram lá no valor dele. Ele é dessa geração que é chamada geração dos sonhos. Porra, o Botafogo para conseguir fazer isso aí é difícil, cara. O promissor agora é o Matheus Nascimento, entendeu? Eu tô com um sério medo de queimar o garoto. Geração atrás de geração, tá engatilhado. Sempre tem. Se o Mário fica até quando? O Fluminense paga a dívida, se quiser constrói estádio, termina as obras do CT e monta time forte, que é muita grana, meu. É muita grana, é muito moleque que fica. Não sei se vocês estão acompanhando. Toda semana ele faz um contrato de 5 anos com os moleques desse aí com multa de resultado de 40, 45 milhões de euros. Porque ele tomou na bunda nas últimas... Desculpa, eu não sei se pode usar esse termo. Ele tomou na bunda nas últimas negociações. Por quê? Por causa daquele negócio da Lei Pelé, que só pode fazer um contrato curto, até o menino tem 18 anos. Um negócio desse aí, que eu não estou me lembrando agora. E aí ele perdeu o Marcos Paulo de graça, Evanilson perdeu de graça, que era para, vender por no mínimo 30 milhões de euros, Evanilson. Enfim, mas o Evanilson O Evanilson eu acho um puta jogador, cara. Achei. Pois a gente perdeu mas o problema do Evanilson é aquele homem forte, né? Eduardo Duran. Como eu odeio esse maluco. Não, mas o Eduardo Duran aproveitou a brecha, cara. O Fluminense não fez contrato novo com o moleque. Então, exatamente. Chamou pra negociar o moleque que já tava faltando 2 meses pra terminar o contrato. Pra que ele vai renovar? Aí. Se ele pode ganhar luvas, entendeu? Eu gosto muito dos garotos do Fluminense. Acho que o Vasco Fluminense foi um jogo muito bom. A garotada da base do Fluminense tá boa, como sempre. Mas a nossa base tem um pouquinho menos de grife, mas os garotos que estão jogando esse ano foram os campeões cariocas do ano passado e campeões da Copa do Brasil Sub-20, né? Então tem muito garoto bom. O Vasco tem entrado aí, tem jogado com 7, 8 meninos da base. É aquilo, né, cara? A base do Flamengo, por exemplo, é muito boa também. É difícil cobrar do Flamengo que entre com 7 ou 8 da base, porque, tem outros jogadores ali. Então a gente meio que joga com essa quantidade de jogador, um pouco por necessidade, mas sempre tem surgido novos meninos. O Riquelme é um menino que vocês têm que ficar de olho, apesar dele ter feito uma partida ruim no estadual aí na estreia dele, apesar da assistência, ele fez um jogo ruim, estava meio nervoso. Mas o Riquelme é um menino muito bom, o Laranjeira é um menino bom. O Figueiredo é um menino que eu acho mais ou menos, mas tem entrado bem. Entrou o Caio, cara, o Caio Eduardo, e jogou muita bola. No pouquinho tempo que ele jogou contra o Resende, o garoto... ele é o garoto que o Vasco precisa, que tem aquela passada larga. E consegue sair em velocidade naquela passada lá com força, né? Eu acho que isso falta no time. O Vasco forma muito menino esguirrado ali na base. Isso é um problema, é um defeito. Tem o Miranda lá na zaga, isso tem muito garoto bom aí que eu acho que vai ajudar muito. E tem um menino paraguaio, né? O Vasco tem contratado alguns garotos das bases paraguaias, tem se aproveitado disso aí, do Olímpia, do Cerro. E tem o Galarza, que o Galarza tá no coração já de tudo vascaíno, apesar de pouco tempo. Eu acho que esse garoto... É muito estranho ver ele jogando, porque parece um adolescente de 14 anos. Não dá para entender como aquele garoto tem tanto sangue, tanta força,
Eu não sei até quando vai durar, o que vai acontecer com esse menino na Série B, se ele vai se arrebentar, mas é um garoto que a gente não vê isso no futebol brasileiro mais, né, cara? Não vê o garoto arrastando a bunda no chão, né, cara? Então é um troço que faz a torcida vibrar. O futebol brasileiro tem um histórico muito legal com o Paraguai, né, cara? A gente teve aí Rivarola, Gamarra, Arce, Romerito. No Flamengo eu não sei se teve algum destaque Paraguai, mas cara, sempre a escola dos caras é muito boa, tá? A gente fala muito do Uruguai. O Uruguai é um país pequenininho, tem jogador bom. Mas o Paraguai também é um país pequenininho, pobre, muito pobre economicamente, mas que... Mas o Paraguai tá muito mal, né? Hã? Mas o Paraguai já tá muito mal há muito tempo, né? Infelizmente, depois daquela Copa de 2010, que o Paraguai fez uma boa Copa, passou de fase... Não, mas eu não tô falando nesse sentido de seleção, não. Eu tô falando no sentido de você peneirar bons valores. Sim, a Argentina sim. faz isso direto. Mas o que eu te digo é que o Paraguai tem sido o último e penúltimo das eliminatórias. Assim, 2 eliminatórias seguidas, 2 Copa América seguidas também, que... Então, assim, o Paraguai tem deixado muito a desejar, mas eu tenho visto uma geração nova no Paraguai, não sei se isso aí vai resultar em alguma coisa nas eliminatórias, mas o Paraguai tá... O Paraguai era aquilo, era o 5º colocado habitual, né? 5º, 6º, brigando ali, às vezes ia. Mas o Paraguai deu uma descendente aí, eu não sei se foi a ascensão do Equador, da própria Bolívia, do Peru, que o Peru a ascensão ali a Venezuela acendeu. Aí eu não sei se isso aí deu uma quebrada no Paraguai ou se foi decadência do futebol mesmo. Mas tem sido uma grata surpresa esse menino aí. A própria Venezuela acendeu, cara. Só quem não acende é a Bolívia. Mas a Você Bolívia sabe... já tá lá no alto, porra. Vai acender pra onde? De Bolívia você entende bem. De Bolívia eu não vou me meter nesse assunto, não. Teus irmãos, teus primos. E aí, vamos caminhar para o encerramento? Vamos, porque a criançada já tá me expulsando aqui do quarto. Esse Galaz aí vai fazer uma boa Sul-Americana, cara? Boa, não entendi. Vai mandar bem na Sul-Americana. Vai se foder, cara. Porra, tá de sacanagem, porra. Galaza vai ser o jogador de 1 gol. Vai ter considerações finais? Cada um vai fazer a sua? Vamos fazer na ordem inversa. Começa com uma... Eu, assim, ainda queria discutir um pouco sobre o nome, mas acho que não vai ser hoje, já está muito longo. Queria que vocês pensassem para a gente decidir por quê. Eu só vou poder criar o e-mail, o Instagram, o YouTube, o Spotify, tudo isso depois que a gente tiver um nome. Eu gostaria muito que tivesse Guanabara no nome, e apesar de vocês acharem pretencioso, eu gostei muito de Herdeiros, já que não quer botar herói, bota Herdeiros da Guanabara. Eu acho que a gente tem uma missão, eu vim conversando com o Meme esses dias, isso aqui já é mais off-topic, né? Mais off-gravação, mas eu quero fazer um projeto nos clubes pequenos do Rio, quero que a gente pegue e vá assistir a Copa Rio, Bom Sucesso e Madureira, e vá lá, meu irmão, comer churrasquinho de gato, vá assistir, vá pro Conselheiro Galvão, vá no Los Lários, vá lá no Eduardo Guini. Eu quero fazer um troço voltado para isso, mais para o futuro, em paralelo ao nosso projeto, em paralelo ao nosso podcast. E no sentido macro aí, tem aquele projeto nosso antigo aí de acompanhar a seleção brasileira, cara. Pelo menos uma vez no ano. Tem que juntar, pegar um carro, alugar uma van. Vamos para onde? Vamos pro Mineirão? Vamos. Vai ter no Maracanã, então vamos no Maracanã. Ou vamos em Teresópolis. Porque assim, se não existe torcida da seleção brasileira, não adianta a gente ficar reclamando. Eu acho muito legal, a gente compartilha do gosto pelo futebol de bairro argentino, pelo futebol de bairro inglês, mas acho que dá pra gente trabalhar um pouco aqui, né, cara? Eu acho que dá pra trabalhar um pouco isso no Brasil. E não adianta esperar cair do céu. Acho que a gente pode fazer um pouco. Levar pelo menos a nossa paixão dos nossos clubes, dos clubes da seleção brasileira. Eu tenho um projeto de vida que é ir para todas as Copas a partir de 2026. 2022 não tem dinheiro que aguente para o Catar. O Catar, o milionário, é pobre. Então, mas a partir de 2026 eu espero estar estabilizado para ir em todas as Copas, Estados Unidos em 26 e o Uruguai, provavelmente Uruguai e Argentina em 30. Então acho que a gente não pode perder isso de vista e tentar ir uma vez por ano, pelo menos, no Jogo do Brasil. Juntar é um momento que a gente pode se abraçar, né? Que é só guerra, então é um momento que a gente pode se abraçar e curtir um jogo. Então acho que eu gostaria que vocês, pensando no nome, pensassem nisso, que a gente pode construir algo
algo maior. Eu acompanhei muito futebol de bairro com Goitacás, vocês sabem, trabalhei em campos um tempo, pô, em nível de competitividade eu vi jogos ali que, pra tu assistir o jogo do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo assim, é até difícil. O campeonato brasileiro amarrado do jeito que tá, entendeu? Faltinha atrás de faltinha. Lá eu via jogos assim, principalmente na fase que o Goitacás ficou 27 ou 28 jogos sem perder em casa. Eu vi jogos maravilhosos, não tecnicamente, mas a competitividade muito maneira. E clima muito bom de estádio. Então aproveita e já se despede aí, cara. Não, já tá despedido, acho que eu já falei muito. O Vasco não tem muito o que falar agora, tá praticamente eliminado, tá só Rio. Vou torcer para dar Vasco e Botafogo, porque aí pelo menos a gente tem uma despedida mais digna do campeonato. Se um dos dois for eliminado, vai ser um jogo merda. Tomara que dê Vasco e Botafogo, já é um ensaio para a Série B. E... Pelo menos os dois são campeões, né? Se der Vasco e Botafogo, tanto faz. Vai que vai. O Fla-Flu também tanto faz, tá tudo dentro de casa, né, cara? Não mete essa. Todo mundo nasceu no solo sagrado de Laranjeira. Se der eu vou despedir falando o seguinte: se der Fla-Flu, o Fluminense é campeão, pode anotar. Agora tá despedido. Vai lá, Matheus. Então, meus amigos, foi um prazer. Eu vou ser breve e queria só deixar uma observação, acho que é importante até pela esse propósito que a gente está tendo aqui. Propósito não, até me fugindo a palavra agora. E a gente também tem que, às vezes, buscar certas essências, e a gente está esquecendo hoje que hoje é dia do goleiro, né? E por ser dia do goleiro... Eu sabia disso. Esqueci de falar, mas eu sabia. É do goleiro de campo, não do goleiro de botão. Hoje foi instituído o dia do goleiro por causa do aniversário do Manga, grande goleiro aí da nossa história, né? Manga. E nossos 4 clubes aí do Rio, né? Fluminense teve Castilho, Paulo Vitor, Vasco, o Barbosa, Carlos Luzano, Mazzaropi, Flamengo com Bruno e Tatarelli, Zé Carlos, para não ser injusto, né? Júlio César. Muralha, cara. Você esqueceu do Muralha, cara. Eu falei o Bruno na sacanagem, você vem, cara, com o Júlio Chester, cara. Calma aí. Vamos voltar pra realidade. Botafogo com Wagner, Jefferson, o próprio Manga aí, por aí. Mas só para deixar um alô aos goleiros pro aniversário hoje. E obrigado. O projeto tá legal, o projeto tá maneiro. Vamos que vamos. Goulart? Ao longo da semana aí a gente discute o nome. Eu acredito que a gente vai ficar discutindo aí até 2026, não vai chegar no nome, mas tudo bem. Vai ser ditatorialmente. Vamos tentar. Já estamos desenvolvendo a nossa identidade visual. Tem um amigo já desenvolvendo. Ele está meio travado por causa do nome, mas já está desenvolvendo. Eu espero apresentar pelo menos uma prévia para vocês até quarta-feira. E aí vocês darem um ok se estão gostando, se não estão gostando, para a gente poder seguir ou não. Agora o mais velho fecha, né, cara? Acho que tem que ser você, fecha aí. Falou que era o contrário, né, para terminar no Não, mas o 27 não merece essa dádiva de fechar o primeiro programa. Tem que ser o tricolor. Vou fechar aqui falando o seguinte. Eu ia pegar o gancho aí do dia do goleiro. Essa camisa aqui é a mais emblemática de todas. Teve o primeiro goleiro da história da seleção brasileira. Teve o primeiro goleiro a defender a seleção brasileira uma Copa do Mundo, que foi o Veloso, em 1930, que também pegou o primeiro pênalti em uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Não me recordo do adversário agora, se foi a Iugoslávia. Teve um goleiro que jogou 4 Copas do Mundo, ganhou 2 pelo Castilho, que o Matheus citou. É o time que, na única vez na história, mandou titular e reserva para uma mesma Copa, que foi o Castilho e o Veludo na Copa de 54, enfim. Parabéns a todos os goleiros, até para você, Euriquinho, goleiro de torcida da nossa turma, né? E dizer, para finalizar, que... Você que me fez goleiro, cara. Se você me criticar, você tá ferrado. Frederico tá a 2 gols de ultrapassar o Orlando Pingo de Ouro como segundo artilheiro da história do Fluminense. E se Deus quiser, quarta-feira ele vai fazer esses 2 aí e vai assumir o segundo posto.
Pô, falando em gol, cara, deixa eu acabar. Maior brasileiro da Libertadores também, não tá? Falta 2 gols. Não, falta mais uns 7 por aí. É o Mas se Luizão ele fizer ainda? 2 gols, já passa uns 2 na lista da Libertadores aí. Eu não É o me recordo Luizão. quem é agora. É o Luizão ainda, eu acho. O Luizão é o maior de todos, mas se ele fizer 2 gols amanhã, ele já passa uns 3 aí, que eu não lembro quem é. Cara, Mas eu tô falando do recorde com a camisa do Fluminense. Ele tá 2 gols do ano. Se ele fizer 2, ele passa o Olímpio de Ouro. Que é o segundo artilheiro da história. Boa. Eu acabei esquecendo de falar, cara, mas a menção honrosa aqui é a Germán Cano, 29 gols com a camisa do Vasco, ultrapassou o Petkovic, então é o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco no século. Fica a menção honrosa aí e perguntar pro Memê se ele é o brocador argentino ainda. Cara, não tá fazendo nada do que o Hernani fez em 2013. Nada além. Nada além. Não vejo nada demais. É um cara que não consegue trocar 2 pontapés na bola, ele cai, porra, tropeça. É fraco. Morato manda lembrança. Goulart, fecha pra gente aí, já que esse idiota falou merda. Fecha você aí. Boa noite a todos e já tô ansioso pro próximo. Gostei muito desse bate-papo aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto.